Diz que antes da bola rolar, o jogo, a vitória do Grêmio ela era possível, mas talvez não provável, né? E aí, quando a bola rolou, parecia impossível. Naqueles primeiros 20 minutos, parecia impossível ver um cenário em que o Grêmio venceria a partida, tamanho domínio do Atlético Mineiro, as chances criadas, duas cara a cara com o goleiro, né, do Coelho e do Rony. O Grêmio não conseguia sair de trás, era um amasso do Atlético, e aí aos poucos as coisas foram sendo um pouco mais controladas, o Grêmio baixou um pouco a marcação, deu menos espaço ali pro Atlético jogar nas costas dos laterais, né, porque tanto o lado, especialmente o lado esquerdo ali do Galo, né, as costas do Igor Serrote estavam sendo muito exploradas. E aí veio o gol, né, numa jogada do Amuso, que era talvez o cara mais perigoso ali de linha, né, do Grêmio, tentando as jogadas individuais. Acho que a única coisa que eu gostei, assim, ofensivamente do Grêmio foi a movimentação do Lucas Esteves e do Amuso. Porque quando o Wagner Leonardo pegava a bola, o Esteves vinha pro meio e aí deixava o corredor pro Amuso e confundia a marcação do Scarpa. Se o Scarpa perseguisse o Esteves, o Amuso ficaria livre. Se o Scarpa fosse no Amuso, aí o Esteves sobraria livre pelo meio de campo. Então isso foi o que funcionou do Grêmio, mas de resto, muito graças ao Thiago Volpi, né? Esses primeiros 3 pontos conquistados, o resultado era o mais importante, mas ainda falta muito a evoluir no jogo do Grêmio para que não seja todo jogo o goleiro tendo que fazer milagres para salvar o time. E era o que a gente debatia no fim da semana passada em relação a esse duelo. O Grêmio enfrentava um dos candidatos ao título brasileiro, um time que vinha de um título estadual, então, independente assim da superioridade do Atlético Mineiro no início do jogo, que foi bastante preocupante naquele momento, a vitória por 2-1 já mostra uma evolução mínima do time do Quinteiros, que foi amassado numa final de campeonato estadual, estreia no Campeonato Brasileiro vencendo em casa contra um candidatíssimo, contra um time fortíssimo no cenário nacional. Então a gente tem que destacar o resultado, o Quinteiros teve tempo para trabalhar e conseguiu esse resultado, então isso tem que ser valorizado, porque a gente tratava 1-0, goleada, 2-1, goleada da mesma forma. Então o time do Grêmio vence, tem muitas coisas a melhorar, mas a gente tem que destacar o resultado, porque o adversário era muito difícil, foi muito dominante, principalmente no início do jogo, e os 2 gols do Grêmio mostram pelo menos uma evolução mínima, que era o que a gente vinha pedindo na semana passada. Eu discordo. Então, já que o Grêmio ganhou, vamos falar do Internacional, né? Eu discordo do Mol, principalmente por uma palavra que ele utilizou: evolução. O Grêmio não evoluiu em nada. É claro que o resultado ele é muito importante nesse processo, porque o Grêmio começa com uma vitória muito importante contra um adversário muito forte, mas foi uma vitória onde o Grêmio não sabe por que venceu. O Grêmio não sabe por que venceu. O Grêmio venceu Será que no o Grêmio acaso. sabe? O Grêmio sabe, quem não sabe é o treinador, ou o treinador até deu um... É uma boa pergunta, Daniel. Eu acho que ninguém sabe. Tá, Daniel? Foi uma vitória no acaso. Essa que é a realidade. Claro que nós precisamos valorizar a eficiência do sistema ofensivo, porque basicamente nas chances que criou ao longo de todo o jogo, fez os gols. Então a eficiência sim é um ponto a se destacar, mas o resto, eu vou até além. Eu acho que o time regrediu, porque o Grêmio não jogou absolutamente nada. O Grêmio é um time que não consegue se defender. O Grêmio defende mal, tanto no lado esquerdo e principalmente no seu lado direito, quando tem o Igor Serrote e o Gemerson. Mais uma partida lamentável do Gemerson. Não consegue dar a cobertura para os laterais. A todo momento, o Coelho, o Rony avançando pelas costas do lateral. O Grêmio é um time que não consegue controlar o jogo em nenhum minuto, mesmo atuando em casa. Esse é um ponto também que eu digo. E é um Grêmio que, se fosse pelo menos nessa parte de não ter a solidez defensiva, beleza. Mas o Grêmio também é um time que não sabe atacar. O Grêmio não tem jogada construída. O Grêmio, e isso foi o que eu questionei o Gustavo Quinteiros na coletiva, ele teve 12 dias para trabalhar. Dos 12, o Grêmio folgou em 4. Trabalhou em 8, sendo 1 em 2 turnos. O Grêmio não evoluiu nada e novamente nós vimos um time se limitando ao balão. Aliás, a resposta... Tá bom, Vini? A resposta que o Quinteiros deu para ti numa pergunta muito bem feita, para mim foi a resposta mais impactante do final de semana, Daniel. Quando o Calhau perguntou a respeito de uma hora são 3 volantes, outra hora são 2 meias, e ele voltou, o Quinteiros, ele caminha numa zona muito perigosa
numa zona que a gente não sabe como é que não provocou um atrito maior ainda, que é de expor os jogadores publicamente. Resposta, anotei tudo aqui, ó. Com Cristaldo e Monsalve atrás do Bright White, ele falou até um volante ofensivo, né? O time não encontrou o funcionamento que queríamos. Com 2 volantes interiores, Edenilson e Vilha Sante, melhoramos no Grenal. Mas contra o Atlético não foi igual. E aí é mais forte. Como treinador, não estou contente com o jogo da equipe. Necessito que o time jogue melhor. Então tá corretíssimo a sua observação, não há mínima evolução no Grêmio. Olha o segundo gol do Grêmio, cara. Foi de uma falha absurda do zagueiro Lianco. Aquela jogada não existiria, não fosse uma falha. Aí o Vilha Sante faz um passe errado, os 2 zagueiros, um choca o outro e a bola só pro Edenilson. Onde é que tá a criação do Grêmio? E no primeiro gol, bom, ali havia muitos méritos do Amuso, que é um jogador que parece ser bastante promissor. Mas no plano geral, Daniel, não há a mínima evolução nessa equipe do Grêmio. Isso reconhecido pelo treinador. O que te pareceu o jogo aí, Pretzel? Olha, boa tarde, senhores. Acho que a gente está vendo bem o que aconteceu, né? Porque, para mim, a manchete é Thiago Volpe 2, Atlético 1, né? Porque os primeiros 15 minutos foram constrangedores. Era para ter sido 3-0 ali se o Volpe não está em campo. Então foi um negócio assim chocante. Será que o Pretzel tá baixo só pra gente aqui ou tá no ar também? Como é que tá aí o... No ar tá ok? Tá ok. Tá ok, Edinho? Tá ok. Dando um pouco de ganho aqui dentro, Edinho, por favor. Só no retorno. Diga, Pretzel. Tô chegando bem aí? Não, tá chegando bem, é só o nosso retorno aqui. Perfeito. E aí os primeiros 15 minutos pra mim foram constrangedores, cara. Então, se não fosse o Volpe, o jogo tava liquidado ali. Eu acho que o Galo viu que o jogo tava tão fácil, começou a dar tapinha, a defesa começou a querer sair jogando erradamente, e aí o Grêmio aproveitou e fez 2-0. Mas é bom que o Quinteiro saiba por que ele ganhou, né? Porque o time realmente não jogou absolutamente nada. Agora, por isso que o Benfica falou, eu acho que o Quinteiros aí tá com prazo de validade. Ele lembra muito aquele Medina que passou pelo Inter, porque ele fica apontando o dedo pros jogadores, mas ele não olha pra ele, né? E tá acontecendo uma coisa... E tá acontecendo... Vai ficar refém de resultados, né, Benfica? Por exemplo, Sport Luquenho. Teoricamente é um time fraco. Então, se o Grêmio tropeça por um time desses, vai pra conta do treinador. Então, ele vai ficar refém de resultados agora a partir desse jogo do Paraguai. Mas será que é tanto assim, com esse discurso, com essa atitude, com a bola que o Grêmio tá jogando, o resultado vai salvar o treinador? Eu acho que não. A direção ela está perdendo o receio de criticar o técnico. O Guto Peixoto disse, olha, eu não vi nenhuma evolução. Da boca pra fora, né? Tem algumas coisas assim, ó, que o Grêmio tá se valendo de um discurso da boca pra fora. Os dirigentes ficaram incomodados, né? Claro. Ficaram incomodados. Tem uma situação que agora nos próximos dias, ou próximo mês, ela vai ser impactante também. Que já está se aproximando. A dança das cadeiras dos treinadores. Já caiu começou, o né? Mano Menezes na primeira rodada, aí já tem gente que fica de olho no Dorival, aí Dorival é sombra pro Mano, é sombra pro Caixinha. Olha que eu acho que o Renato vai acabar no Fluminense, hein? Tem o Diniz aí. Aí tem Diniz o Diniz, no aí mercado. mexe ali, então logo começa a dança das cadeiras, um técnico cai de um, vai pra outro, e a partir dali mais nomes ficam disponíveis. E só pra responder o que eu trouxe na primeira colocação, eu entendo tudo que vocês colocaram, concordo que hoje o Grêmio ele apresenta pouco tecnicamente. O Grêmio ele ainda precisa evoluir em muitos aspectos dentro de campo. Concordo que os 15 primeiros minutos foram muito preocupantes por parte do Grêmio, defensivamente principalmente. Mas vendo o que eu vi no Campeonato Gaúcho, contra um time que tá na mesma prateleira do Atlético Mineiro, que era o Internacional, e vendo o que eu vi no final de semana, é impossível não citar uma evolução, porque o Grêmio ele vai de um time que foi amassado, neutralizado. O Grêmio foi em amassado todos em os 20 sentidos, minutos, cara. em 15 minutos. O Quinteiros... Não, para aí, cara. O Arana perdeu um gol de cabeça no último minuto do jogo, Leonardo Mol. Para aí, cara. Não, o Arana perdeu um gol no último minuto contra a Venezuela, contra a Colômbia também, e o Brasil não amassou a Colômbia. Não, mas situações completamente diferentes. O Atlético Mineiro dominou no final do jogo também. O que eu trago aqui é que o Grêmio foi amassado nos primeiros 15 minutos, tudo bem. Isso, o Quinteiros ele conseguiu enxergar o que estava acontecendo e conseguiu equilibrar o duelo. Fez 2 gols
e saiu com a vitória contra um time que hoje é muito superior que o Grêmio em todos os aspectos. Tu tá sendo quase que um comentarista de resultado. É que eu não tô querendo valorizar o time do Grêmio e dizer que agora o time tá pronto no Campeonato Brasileiro. Eu tô dizendo que, em compensação ao que a gente viu na final do Campeonato Gaúcho com um time da mesma prateleira, o Grêmio venceu. O Grêmio criou chances. Mas tu tá sendo resultadista, Mol. Tu tá sendo resultadista. Compreenda. Eu não tô dizendo que o Grêmio está pronto pro Campeonato Brasileiro e que o time tá jogando bem. Eu tô dizendo que tem uma evolução de um clássico. Teve evolução, rapaz. O Grêmio venceu. Mas tu tá olhando só pelo ângulo do resultado e tu pode fazer isso. Quem foi o melhor jogador do Grêmio pra ti no Thiago jogo? Volpe. Então tá, acabou o assunto. Tá, e contra o Internacional na final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio criou alguma chance? Bom, o Grêmio eu vou além. Se nós compararmos a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro e o segundo Grenal no Beira-Rio, o Grêmio regrediu. Não, Galiel, porque sim, regrediu. Tá segundo Quinteiros, sabe o que esquecendo o contexto da partida. Mas qual contexto? Sabe qual foi a diferença do Grêmio, do Grenal pro Grêmio do Atlético? Que tinha um time que queria atacar o Grêmio. Sabe qual foi a diferença? Que tinha um time que queria atacar. Eu tô dizendo a diferença. Não, a diferença foi o placar, cara. Não, a diferença é que tinha, foi o placar. a diferença é que tinha um time com ambição e objetivos na partida. O Inter cumpriu os objetivos no jogo da ida, cumpriu os objetivos no jogo da ida, chegou no jogo da volta, pronto pra morcegar. O Grêmio jogou porque o Inter deu a bola pro Grêmio e o Grêmio tinha que fazer os primeiros gols, tinha que ir pra cima do Internacional. Então eu vou te dizer o seguinte, aquilo que a gente debatia, o Pretzel coloca que o Quinteiros está refém do resultado pela forma dele se portar e tal. Nem o resultado tá salvando, hein, gente? Não, se for pegar o jogo nem e o resultado salvou, uma análise mais fria até dos lances, primeiro gol do Grêmio, como é que sai? Sai de uma jogada em que alguns árbitros anulariam na origem. Sim. Porque isso debate o tal do jogo perigoso. Pra mim foi gol irregular. Né? Não teve o contato, ou seja, Pra não foi mim, uma gol falta legal. livre, direta, pra mim, mas... gol legal. Há margem pra se marcar o jogo perigoso ali. Mas aí é outra discussão. Pelo mas a jogada ainda seguiu, né? Claro que teve o lance, mas ainda teve o segmento da jogada. Teve o gol. E o segundo gol é uma entregada do Lianco. Qual é a construção do Grêmio? O Lianco tá sozinho ali, tem um passe aberto na esquerda, ele prefere dar por dentro, dar no pé do Vila Sante. Ainda assim, há um bate e rebate pra bola sobrar pro Edenilson. Tirando isso, qual outra jogada construída o Grêmio teve? É que vocês estão se baseando no que eu tô dizendo, que vocês estão dizendo que eu tô colocando o Grêmio como um candidato. Não, ninguém tá falando isso. Ninguém falou isso, cara. Tá Ninguém dizendo que o falou Grêmio isso. evoluiu em relação ao Grenal. Peraí, vamos lá, diga, ô Xandão. Não, Mal, não infantiliza, cara. Não, tu não não tô pode. infantilizando. Não, parei um pouquinho, deixa eu só falar. Tu não pode apontar pra 5 caras. Pô. Tu tá apontando pra 5 caras no debate de algo que não tá sendo debatido, Mal. Pelo amor de Deus, cara. O que eu tô colocando aqui, de uma maneira bem objetiva, é que teve uma evolução. Mais que mínima, porque o Grêmio ele enfrenta um time do mesmo patamar que o Atlético Mineiro e é dominado em todos os aspectos na final do Campeonato Gaúcho. Enfrenta um dos melhores times do futebol brasileiro que vinha de um título estadual e vence em casa. Mas, Mol, o que nós estamos dizendo é o seguinte, venceu pelo acaso. O Grêmio não construiu a vitória, não foi um jogo equilibrado e o próprio Quinteiros reconhece isso. Tu tá conseguindo fazer um processo de empatia onde nem o mais otimista dos gremistas falaria isso, Mol. O Grêmio evoluiu em resultado, isso é o fato. Claro. Mas, Mol, o Grêmio não evoluiu em nada no seu desempenho e vou além. Nenhum time com esse desempenho consegue se sustentar. Então eu vou trazer aqui a ressalva que eu fiz antes de dizer que o Grêmio evoluiu. O Grêmio tem muito a evoluir em muitos aspectos dentro de campo. Tem tudo a evoluir. Tudo evoluiu. O Grêmio não tem nada hoje, Mol. Não tem nada, então tá bom. Não tem nada hoje, A gente dizia na sexta-feira que se ganhasse de 1-0 era goleada e tinha que ser valorizado. Eu não posso ser resultadista. Eu não posso ser resultadista. É que ser resultadista é o que tu tá sendo. Não é o que eu tô sendo. Não é o que eu tô sendo. Tá sendo. Ser resultadista é entender que tá tudo bem porque o Grêmio venceu. Eu não tô dizendo isso, cara. Não. É muito fácil de compreender. Mas é que tu tá falando de muito fácil. Mas é que tu tá falando de evolução, sendo que no aspecto de desempenho, e é o mais importante, Mol. Tu que sempre fala em contexto, e eu concordo contigo, tu não pode tirar do contexto que o Grêmio teve 12 dias para se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, olha, sendo legal com o Grêmio manteve o mesmo nível péssimo que apresentou nas finais do Campeonato Gaúcho. O Grêmio é um time que, na sua casa,
não consegue ser protagonista, como que um time que vai se sustentar com isso? A escalação do Grêmio, né, Benfica? O Calhau trouxe a escalação do Grêmio de uma informação que circulou de que o Cristaldo